estou aqui para falar para vocês sobre uma doença não muito conhecida, que é a Síndrome de Tourette, ou Síndrome de Tourette. Você conhece? Bom, vou contar um pouquinho da história dessa doença para vocês. Ela foi descrita e nomeada com esse nome devido ao Georges Gilles de La Tourette, que era um médico neurologista francês, e ele descreveu em sua tese, da medicina, 9 pacientes que apresentavam esses sintomas. Na síndrome de Tourette, como o nome mesmo diz, é uma síndrome, ou seja, o paciente apresenta um conjunto de sintomas ou sinais. E quais são eles? São sintomas motores e vocais, que são os tiques. Os tiques, então, o paciente com síndrome de Tourette pode apresentar tem que apresentar tiques motores, ou seja, normalmente o paciente apresenta mais de cabeça, ombro, piscar, os olhos que viram, então algum tique motor, e também o paciente tem que apresentar um tique vocal. Esses tiques vocais são quando o paciente precisa falar alguma coisa, tem uma urgência para falar alguma coisa, e pode ser uma ecolalia, que nós falamos, por exemplo, bom dia, ou palilalia, quando o paciente fala bom dia, dia, repete, ou mesmo a coprolalia, quando o paciente fala palavrões ou palavras de baixo cunho, ou palavras que não são aceitas na sociedade. Para fazermos o diagnóstico, como está descrito no livro DCM-5, na última atualização do DCM, ele diz que para nós diagnosticarmos a síndrome de Tourette, o paciente precisa ter pelo menos 1 ano de tiques, que ele pode melhorar e piorar com o tempo. O paciente tem que ser menor de 18 anos e o paciente não pode ter usado nenhuma substância psicoativa, ou seja, nenhuma droga que pode ter levado o paciente a vir apresentar essa síndrome. Normalmente, essa síndrome, ela acontece em crianças e começa com crianças entre 5 e 7 anos, mais ou menos nessa faixa etária. Com o tempo, é normal de que esses sintomas, esses tiques, eles vão desaparecendo e a criança entra em que chamamos de remissão, ou seja, a criança não tem mais esses sintomas. Poucos são os casos em que a criança ou adolescente persiste com os tiques após os 18 anos ou mesmo venha a ter uma doença mais grave. Normalmente, a síndrome de Tourette ou de Tourette, ela é uma síndrome leve, mas ela não é muito reconhecida pela sociedade e muitas vezes isso pode dificultar a vida daquela criança ou mesmo atrapalhar a vida dos familiares por sofrerem preconceitos. Por isso, é muito importante nós reconhecermos essa síndrome, levar para tratamento, pois existe tratamento. E quem vê, quem avalia esses pacientes, normalmente são os pediatras, devido à faixa etária da onde que inicia-se os sintomas. Como eu falei, pacientes com 5 a 7 anos podem iniciar a ter alguns sintomas de tiques. Lembrando que muitas vezes esses pacientes, os pequenos pacientes, as crianças, adolescentes, têm também, além desses sintomas motores, em 60 a 90% vem apresentar um problema psiquiátrico associado, ou seja, um sintoma psiquiátrico. Os mais comuns, que podem chegar a 60%, são o toque, o transtorno obsessivo compulsivo e também o déficit de atenção e hiperatividade. Por isso é tão importante acompanhar e diagnosticar os pacientes. Em outros casos, eles também podem vir acompanhados de ansiedade, depressão e outros sintomas psiquiátricos que devem ser tratados. Muitas vezes, esses sintomas psiquiátricos são o que mais atrapalham esse adolescente, essa criança. Então, por isso que ele deve ser, com certeza, avaliado por um médico especialista em distúrbios do movimento que entenda e possa lhe oferecer o melhor tratamento. Se você quer saber mais sobre a síndrome de Tourette, síndrome de Tourette, deixe aqui nos comentários. E se você quiser saber mais sobre o diagnóstico e o tratamento, passa para o meu próximo vídeo. Um abraço e até mais!